Opa, que bom que você está aqui comigo mais uma vez. Olha, eu ouvi uma frase uma vez de um jogador de beisebol e ele falou assim: a maioria das vaias que eu recebo, elas vêm das pessoas que pagaram os ingressos mais baratos. E eu fiquei pensando, né? Fiquei pensando nessa frase. E hoje, nesse vídeo aqui, eu quero falar sobre quais vozes você deve ouvir e quais vozes você deve simplesmente desprezar, tá? Então fica aí. Esperando, daqui a pouquinho eu volto, logo depois da vinheta eu volto e te conto tudo sobre esse assunto. Já volto. É isso então, olha só, hoje eu vou falar sobre identidade, quem você deve ouvir. No canal Bem TV, nós temos estes assuntos que você vê, tá? Então, por isso ele chama Bem TV. E hoje, então, vou falar sobre esse último aqui, olha, tá? Tá bem aqui. Este último assunto é que eu vou falar sobre identidade. E nós vamos falar exatamente sobre quem você deve e quem você não deve ouvir. Eu tenho aqui o meu iPad e eu tenho aqui 3 pessoas que você deve ouvir e 3 pessoas que você não deve ouvir de jeito nenhum. Então, eu vou ampliar aqui meu iPad só para deixar aqui os ouvir, né? Mas antes eu quero dizer o seguinte, presta atenção comigo, essa lista de quem você deve ouvir e quem você não deve ouvir não é uma lista completa, tá? É apenas um vídeo de alerta. E eu estou falando aqui de crescimento pessoal, tá? Eu estou falando aqui de quem você deve ouvir para seu desenvolvimento, para você poder ser uma pessoa melhor, para você ser alguém que realmente está crescendo como pessoa. Então, vamos lá. Quem você deve ouvir? Você ouviu no início desse vídeo eu falando da frase de um certo jogador de beisebol e ele falou exatamente isso. Olha, normalmente as vaias que eu recebo, elas vêm das pessoas que pagaram os ingressos mais baratos, tá? Então, o que isso quer dizer? Muitas pessoas que criticam você, que vaiam você, que dizem coisas a seu respeito, tá? Sem fundamento, né? Apenas estão lá e tal. Elas não percebem ou não conhecem quem você é, tá? Não percebem o seu esforço, não sabem as técnicas do seu jogo, né? No caso do jogador de beisebol, não sabem quanto você luta, não conhece o teu aquilo que você está fazendo de melhor em relação a quem você era ontem. Aliás, essa é a verdadeira batalha que você precisa vencer. Ser melhor hoje do que você era ontem. Vou repetir essa frase aqui para você não esquecer. A sua verdadeira batalha é... tá? Sua verdadeira batalha é ser melhor hoje do que você mesmo era ontem. Você não está lutando contra o Senhor X, você não está lutando contra o Senhor Y, você não está lutando a batalha de ninguém, você está lutando a sua batalha. Você está enfrentando os seus limites, você está enfrentando a sua própria dificuldade, vamos dizer assim, rompendo as suas próprias barreiras. E é por isso que a sua identidade, muitas vezes, é prejudicada se você não souber ouvir, se você não tiver não dominar a arte de saber ouvir. Então, hoje em dia, o mundo em que nós vivemos tem muito barulho, tem barulho de todo tipo. E se você prestar atenção a cada barulho, a cada vaia no meio do seu jogo, a cada opinião, você não será capaz de crescer como pessoa. Você vai ficar, na verdade, vai ficar desesperado, dependendo da opinião alheia. E é por isso, então, que a gente vai aqui no iPad, tá? E eu vou começar essa lista com quem você deve ouvir. De novo, essa lista não é completa. E, de novo, essa lista é uma lista de pessoas. Eu não estou aqui falando, por exemplo, você tem que ouvir a voz de Deus. Isso é uma coisa óbvia. Eu estou falando de pessoas, de gente que provavelmente estejam do seu lado e que você precisa aprender a dar valor, precisa aprender a ouvir. A primeira pessoa, o primeiro tipo de pessoa, tá? São aquelas pessoas que permanecem com você. Pessoas que permanecem ao seu lado. Sabem os teus defeitos, sabe que você pisa na bola nisso, naquilo, mas mesmo assim permanecem ao teu lado. Eu poderia dizer,
você deve dar ouvidos à sua família, mas nem sempre as pessoas que permanecem com você são pessoas da tua família. No meu caso específico, tá? A minha família faz parte dessa classe. A minha família permanece comigo, por mais pisão que eu seja, por mais teimoso, por mais cabeça dura, por mais chato. A minha família, especialmente, né, minha esposa, meus filhos e quem está aqui comigo, eles permanecem comigo. Tá? Existem casos em que a família não permanece. Por isso, então, eu não falei aqui que a primeira pessoa que você deve ouvir é a tua família. Deveria ser, mas nem sempre é assim. Então eu quis dizer pessoas que permanecem com você. E eu aqui não quero dizer pessoas que estão grudadinhas com você, morando na mesma casa. Eu tenho amigos que essa semana mesmo eu falei com uma pessoa que fazia talvez uns 4, 5 anos que eu não falava com ela. Quando eu liguei para ela e falei com essa pessoa, imediatamente, e aí, tudo bem e tal? E foi a conversa, era a mesma, as pessoas estão ali. Elas sabem, conhecem e permanecem ao nosso lado. Aprenda a ouvir estas pessoas. Aprenda porque às vezes a gente descarrega as nossas raivas, os nossos problemas em cima das pessoas que estão perto da gente. E na verdade são elas que ficam do nosso lado quando a gente mais precisa. E quando a gente precisa ouvir certas coisas, precisa entender certas coisas, as pessoas estão sempre do nosso lado. E aqui então, é claro, nós vamos para a nossa segunda classe de pessoas, segundo tipo de pessoas que você deve ouvir. E é muito, 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 muito importante que dentre as pessoas que estão perto de você, você ouça aquelas pessoas que falam a verdade. Tanto falam a verdade da vida para você, como falam a verdade de você para você. Aqui eu estou fazendo uma denúncia especificamente para todos aqueles que são os famosos puxa-sacos, aqueles que só têm elogio. Não, você é demais. E às vezes eu mostro um dos vídeos ou alguma coisa para minha esposa e eu falo para ela assim, você é suspeita, porque ela me ama, ela sempre vai dizer, não, seu vídeo está maravilhoso, a sua roupa está maravilhosa, E obviamente ela passa por cima de todos os defeitos que eu tenho, tá? Mas quem diz a verdade, seja a esposa, seja alguém da família, seja alguém que está perto de você, as pessoas que dizem a verdade para você, as pessoas que dizem a verdade para você, estas você deve ouvir. Eu conheço gente que fica ofendido quando ouve a verdade, né? E eu tenho uma frase que eu digo aqui sempre para os meus filhos, para minha família, a verdade liberta. Eu já li isso em algum lugar, né? Está lá na Bíblia. E obviamente, estava brincando, é claro que está na Bíblia, é claro que eu já li, mas a verdade liberta. No texto bíblico, está falando de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E a verdade liberta, está falando de Jesus. Mas a verdade dita, a verdade, quando ela quando é usada a seu favor, né? Quando você pode dizer a verdade para alguém, a verdade liberta. E é extremamente importante você poder dar ouvidos para as pessoas. Tá? Você entrou uma câmera vermelha aí, né? Tá bom, não tem problema. Aqui é ao vivo. Você ser abençoado por alguém que está do teu lado e que diz a verdade. Então essa é a o segundo tipo de pessoa que você deve ouvir. E o terceiro tipo de pessoa que você deve ouvir está aqui, olha, são aqueles que são amigos de Deus. Quem é amigo de Deus? Você precisa aprender a dar valor para a opinião de quem é amigo de Deus, tá? Mas aí você vai falar para mim, como é que eu identifico quem é amigo de Deus, tá? Um amigo de Deus é aquele que basicamente pratica o que ele aprende. Na Bíblia, na leitura da Bíblia, na igreja, ele pratica, tá? É uma pessoa que está buscando, não é uma pessoa perfeita, mas é uma pessoa que está buscando a Deus. Tá? O amigo de Deus é aquela pessoa que, portanto, procura uma vida que dependa de Deus, dependa da palavra de Deus. Ele tem sempre um princípio ali da palavra que ele está buscando e tal. E ele tem por princípio agradar a Deus. Agora, olha só, eu quero ir com você aqui. Vamos ver se eu abro aqui minha Bíblia. Está aqui, isso aí, ó. Eu já está aberto aqui em Romanos, capítulo 8, verso 7. Tá aqui, ó. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, tá? Pois não está sujeito, ou seja, a inclinação
da carne, o desejo da carne, os pecados não estão sujeitos à lei de Deus, é claro, né? Nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, quando você para ouvir alguém que não é amigo de Deus, você está exatamente praticando isso aí. Você não está sujeito à lei de Deus, tá? Eu gosto de comparar aqui as traduções, olha, se você vê na King James, em português, na King James, né? Porquanto a mentalidade da carne é inimizade contra Deus. Por isso, pois não é sujeita à lei de Deus, nem de fato pode ser. Então a mentalidade da carne é inimiga contra Deus, tá? Aí você vê na nova tradução da linguagem de hoje, por isso as pessoas, olha só, que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e de fato não podem obedecer a ela. Ora, então eu preciso ouvir quem é amigo de Deus. Se tem alguém falando mal ou falando bem, porque o perigo está na crítica e no elogio, tá? Os dois lados estão perigosos. Se tem alguém que está aí falando e você está dando atenção, você está dando importância, você está ficando chateado, perdendo o seu humor, perdendo a sua alegria, então eu te peço que pare um pouquinho e acompanhe comigo. Olha só, essa pessoa, ela está do teu lado para o que deve, ela está perto de você, tá? Então se tá, ok, tá aqui, ó, perto de você. Essa pessoa diz a verdade, ela tem liberdade, ou ela só elogia ou ela só critica. Ela fala a verdade para você, então ok. Essa pessoa é amiga de Deus, essa aqui talvez seja a mais importante de todas, tá? Essa pessoa aqui, ela é amiga de Deus, tá? Ela busca ouvir a voz de Deus, é uma pessoa, ou ela está lá vivendo aquilo que a gente acabou de ler aqui na Bíblia. Tá? E tem um outro texto aqui ainda, olha, que eu posso até mostrar para você, que é Tiago, aqui na minha Bíblia tem que ser James, né? 4:4. Então, olha assim, gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. E às vezes, você está ouvindo, dando atenção para alguém que é simplesmente inimigo de Deus. Para de dar atenção para quem é inimigo de Deus. Eu vou repetir para você, tá? Para de dar ouvidos para quem é inimigo de Deus. Se você fizer isso, a sua vida vai ser muito melhor. Você vai poder se desenvolver, você vai poder crescer, porque você vai ouvir quem permanece com você. Você vai poder ouvir quem diz a verdade, você vai poder ouvir quem é amigo de Deus. Então, a arte de separar quem você deveria ouvir de quem você não deveria ouvir, quando você consegue prestar atenção só para, pelo menos, esses três tipos, essas três categorias de pessoas, você tem uma capacidade auditiva muito melhor e você vai começar a ouvir coisas melhores a teu respeito. Talvez algumas doloridas, mas se elas forem verdade, serão melhores para você, ok? E aí, então, eu vou encerrar o vídeo falando e mostrando para você quem você não deve ouvir, tá? E eu me estendi mais naqueles que você deve ouvir, porque é lá que você tem que prestar atenção. É lá que você tem que investir a tua capacidade de ouvir, tá? E é prestar atenção. E você deve eliminar, desconsiderar todas as outras fontes de que você está ouvindo. Então a primeira, a mais óbvia de todas, que você não deve ouvir, é a voz das redes sociais. Por que você não deve ouvir a voz das redes sociais? Você não sabe quem eles são. É irrelevante. Você já pensou quanto tempo, você percebeu, quanto tempo você perde, não só olhando a rede social, mas prestando atenção naquilo que as redes sociais ou elas têm para te dizer? Você não sabe quem são elas. Se você tem um amigo, uma amiga, uma pessoa que fala a verdade, uma pessoa que é amigo de Deus, uma pessoa que permanece com você lá nas redes sociais, ok, você está ouvindo não as redes sociais, você está ouvindo essa pessoa. Mas normalmente as redes sociais são compostas de pessoas que você não tem ideia de quem são. Mesmo que você conheça o rosto delas, você não sabe quem elas são. Tá? E aí você fica lá, nossa, você viu o que aquela pessoa falou, ela criticou, ela falou... Não importa. As redes sociais são
as vozes das redes sociais você deve desprezar. São pessoas que não conhecem quem você é, não sabem do teu esforço, não sabem o que você investe na tua vida, não sabem quanto você vai crescer, não sabem que você hoje é melhor do que ontem. Elas estão comparando você com alguém que elas acham que deveria ser o padrão. Pare de se importar com a voz das redes sociais. Maravilha? A segunda classe de pessoas que você não deve ouvir, e essa talvez você vai se surpreender, são pessoas em posição de poder. Pessoas em posição de poder, preste atenção no que eu vou te falar, deixa eu colocar aqui na câmera em close-up, ó. Pessoas em posição de poder, elas têm o interesse próprio delas. Ok? Vou repetir. Pessoas em posição de poder têm o interesse próprio delas. Por que isso é importante? Porque essas pessoas em posição de poder, então, teu chefe, o teu pastor, a pessoa que comanda algum departamento que você trabalha, né, seria o chefe, qualquer pessoa, professor, essas pessoas têm o interesse delas. E elas têm autoridade sobre você, políticos, né? A polícia, tá tudo certo. Elas têm posição de autoridade sobre você e você deve respeitar a autoridade delas sobre você. Então teu chefe fala, vai lá e faz, você, se é algo do teu trabalho, você tem que ir lá e fazer. Eu não estou falando para você não ouvir esta ordem. Eu estou falando para você não ouvir o que eles dizem a teu respeito. Ok? Eu estava conversando com uma pessoa ontem no banco e aí a gente falou assim, qual que é seu título? Ah, eu sou presidente tal. O que você faz? Eu lavo o banheiro, eu arrumo a mesa, Ou seja, o título da pessoa não é quem ela é, tá? A mesma coisa vale para você. Então você é lá secretário de obras do departamento das canetas azuis. Ok. O que você faz? Eu faço isso. Agora, quem que você é? Então o teu chefe, o teu pastor, o político, a polícia, ele tem autoridade sobre você numa determinada área, mas eles não sabem quem você é. Então seu professor, o seu chefe fala, você é um vagabundo mesmo. Você sempre chega atrasado. Você nunca consegue. Essas pessoas não têm autoridade sobre quem você é. Pare de ouvir o que elas dizem a teu respeito, tá? Então, pessoas em posição de poder têm seus interesses próprios. E o que elas falam a respeito de você é só para conseguir os objetivos delas. Então, o teu chefe tem uma meta de vendas, de produção, e ele vai forçar, vai jogar coisas em cima da tua cabeça somente para você trazer o resultado que ele quer que você tenha. Você não precisa ouvir essas pessoas no sentido, no que diz respeito ao seu desenvolvimento pessoal, que é o objetivo desse vídeo. Esse vídeo aqui nós estamos falando sobre identidade. Para sua identidade, você não deve ouvir as pessoas em posição de poder. Você simplesmente obedeça a elas no seu trabalho, mas não considere a opinião delas para quem você é. Porque a opinião delas, elas não sabem quem você é, elas não sabem o que você faz, elas não sabem o seu sacrifício, elas não sabem o seu esforço e elas estão ali apenas por interesse delas. E aí eu vou então para a minha última categoria de pessoas que você não deve ouvir, que são os oportunistas. Existem oportunistas do elogio e existem oportunistas da crítica. Na verdade, a maioria dos oportunistas apenas despejam as frustrações e as euforias deles mesmos em você. Então, se você está fazendo alguma coisa, eu já tentei isso e não deu certo. Ou então, isso, vai mesmo, vai dar tudo certo. E você se enterra lá e dá tudo errado. Tá? Então é o seguinte, vale quem sempre permanece com você. Tá? Os oportunistas, ao contrário, são aqueles que não permanecem com você. Eles aparecem na sua vida em determinadas horas. Ou quando você está muito bem, né? Eu vou generalizar para pedir um dinheiro emprestado, ou quando você está muito mal para dizer, tá vendo? Eu falei que você não deveria fazer isso, eu falei que você não ia conseguir, eu falei. E esse tipo de consideração, esse tipo de consideração não te leva a lugar nenhum. Então, finalizando aqui, lembra do começo do vídeo? Eu falei, o jogador de beisebol fez essa declaração. Normalmente, as vaias que eu recebo vêm daqueles que pagam os ingressos mais baratos. O que isso tem a ver com você? Tá? Normalmente, quem critica você
e eu mostrei aqui as redes sociais, os oportunistas, as pessoas em posição de poder, elas estão pagando ingresso mais barato a teu respeito. O teu patrão vai mandar você embora na primeira oportunidade que ele tiver. As pessoas das redes sociais vão desligar, vão te bloquear na primeira oportunidade que ele tiver. As pessoas em posição de poder vão te descartar na primeira oportunidade que tiver, porque não faz parte da vida deles, eles não estão interessados em você, tá? Mas as pessoas que permanecem com você, as pessoas que dizem a verdade para você, e principalmente os amigos de Deus, esses vão estar sempre com você, te levando a crescer, te levando a ser uma pessoa melhor e te levando a marcar, formar a tua verdadeira identidade. Quem você é. Busque diante de Deus para que o teu caráter seja reforçado, tanto pela palavra dele, quanto pela tua experiência diante de Deus e para que você seja autêntico. O que é ser autêntico? Não é sair falando todas as besteiras que vêm na tua cabeça. Ser autêntico é expressar realmente quem você é, sem o filtro das redes sociais, sem o filtro das opiniões que não importam, sem o filtro daquilo que não tem nada a ver com você. Ok? Se você gostou desse conteúdo, clique no like, ok? Fale para mais pessoas. Indique aí este canal, é o canal BemTV. Eu estou sempre aqui 2 vezes por semana, pelo menos, falando de assuntos interessantes, falando das minhas experiências de aprendizados. Daqui a pouco eu vou falar sobre mais assuntos dentro lá dos nomes, né, dos títulos aí, dos assuntos que eu falo, Bíblia, sobre escrever, sobre método, tecnologia, entretenimento, vida intencional, identidade. Fale para mais pessoas. Eu sei que tem mais gente precisando desse conteúdo. Deus te abençoe. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!